Oi, gente, bem-vindos ao Contra Controle. Eu sou Josia Daiane Rocha, sou estudante de psicologia, tô ali no finalzinho da graduação. Eu criei esse podcast para dividir experiências e ideias com vocês. Pretendo trazer episódios semanais toda segunda-feira, pra gente já começar a semana juntinhos, às vezes com convidados, às vezes não. E eu pretendo que você continue aqui junto comigo, porque a seguir vem um episódio muito legal sobre o dia 2 de abril. Para quem não sabe, no dia 2 de abril é comemorado o Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo. E aí famílias, autistas, profissionais da área, todo mundo se mobiliza, se agita para falar sobre o tema, para trazer ideias, para trazer sua perspectiva. E é muito importante que se fale sobre isso, não só no dia, como durante todo o ano. Esse mês inteiro vai ser de campanha, então vocês podem ficar preparados para vir muito conteúdo sobre autismo por aí. Esse episódio de hoje não é nada do que eu esperei. Eu tinha planejado para vocês uma coisa bem legal. Eu tinha combinado de chamar uma convidada super especial, que eu não vou falar agora para não estragar a surpresa, porque ela vem sim gravar um episódio com a gente, ela não escapa. E ela é uma pessoa que tem uma super bagagem sobre o tema, ela tem uma super experiência sobre o tema. Vocês vão amar ela. Mas o que acontece? A gente resolveu gravar de supetão, no ânimo de fazer algo diferente, né, para essa data especial. E a gente gravou na noite de sábado, dia 1º de abril, um episódio gigante com mais de 1 hora de conteúdo. Eu falei até pra ela, olha, vou passar a noite editando, amanhã de manhã, bem cedo, esse episódio vai estar no ar, contudo, vai ser só sucesso. Não foi o que aconteceu. Eu não entendo o que aconteceu no meio do processo, que o arquivo ficou com muito problema, muita falha, partes faltando, partes estouradas. Eu passei não só a madrugada do sábado para o domingo, como o domingo inteiro tentando cortar e picotar e remendar e encaixar áudio e gravar por cima e regravar voz. E chegou a noite e eu vi que não ia dar certo. Eu já estava cansada, exausta, com dor de cabeça. O meu computador resolveu ir de comes e bebes, então não pude fazer nada. Realmente perdi todo o conteúdo e eu fiquei muito, muito frustrada, porque como é um dos primeiros episódios do podcast, eu coloquei uma expectativa muito grande nisso, sabe? Muito grande. Então, eu fiquei chateada não só porque todo o trabalho que eu tive foi em vão, como porque eu deixei de fazer outras coisas que também eram muito importantes, como fazer os postzinhos que eu gosto de fazer para Instagram falando sobre autismo, acompanhar meu filho na passeata que tem aqui na cidade. Todo 2 de abril a gente tem uma passeata aqui na Orla de Maceió, que é muito legal, sabe? Famílias e pessoas autistas da cidade inteira e até de outros lugares se juntam e se conhecem e confraternizam, é muito legal. E não pude ir, tinha combinado com meu filho Lucas da gente ir, ele também ficou super chateado. Não pude, né, aproveitar o dia com meu filho como eu poderia, fritando a cabeça com esse arquivo, até que chegou esse momento que eu desisti. E fiquei muito chateada à noite, fiquei abusada, fiquei com dor de cabeça e tentei dormir, só que eu não conseguia dormir. E eu não conseguia dormir porque eu estava sendo atormentada por uma ideia. E a ideia é, eu não posso passar essa data em branco. Então agora eu tô gravando esse áudio 1 às 6 da manhã com o meu celular com 17% de bateria. Então é isso, eu vou colocar um trechozinho do que eu gravei explicando sobre o que é autismo, que esse trecho foi retirado de uma tentativa de
remendar o que não servia no podcast da entrevista. Então, eu vou encaixar aqui, depois eu vou falar um pouquinho sobre. Quero que vocês esperem da minha parte essa sinceridade, essa abertura e essa naturalidade para falar com vocês, porque é o que eu pretendo passar, sabe? Eu não pretendo que o podcast Contra Controle seja uma coisa amarrada, seja uma coisa tensa, uma coisa técnica, cheia de palavras chiques e rebuscadas que ninguém entende. É sobre isso. Eu quero que seja um canal que a gente possa se comunicar de forma clara e divertida e leve. Então, eu primeiro vou soltar o áudio falando sobre autismo e depois eu vou falar um pouquinho sobre. Autismo, transtorno do espectro autista ou até mesmo TEA. É uma condição caracterizada por déficit na comunicação social, incluindo socialização e comunicação verbal e não verbal e no comportamento, apresentando interesses restritos ou hiperfoco em movimentos repetitivos. O termo espectro é utilizado para sinalizar os muitos subtipos do transtorno. Atualmente, o autismo é classificado em 3 níveis que correspondem ao nível de suporte que o indivíduo precisa. No espectro, há desde pessoas com outras condições associadas e até pessoas independentes, algumas nem sabem que são autistas. Um estudo publicado em 2019 confirmou que 97 a 99% dos casos de autismo têm causa genética, sendo 81% hereditário. Dados recentes apontam que 1 a cada 36 crianças de 8 anos nos Estados Unidos é diagnosticada com autismo. Há 2 anos atrás, esse número era de 1 a cada 44. No Brasil, ainda não temos dados oficiais divulgados, mas dá para imaginar que não são poucas as pessoas que estão no espectro. Nesse momento, alguém pode estar se perguntando, ou não, nossa, o que é que ela tem a ver com autismo? Por que ela fala tanto sobre isso? Por que ela bate tanto na tecla? Porque é um tema tão constante em redes sociais, em textos que escreve, em lugares que vai. A minha relação com o autismo, ela iniciou com o meu filho, porém, talvez tenha iniciado antes e eu não sabia. E depois eu vou explicar para vocês o porquê. Eu sou mãe de um adolescente autista de 14 anos, que recebeu o diagnóstico aos 4 anos. E nessa época não se tinha muita informação sobre autismo, não era tão fácil ter acesso a informações, a internet não era lá essas coisas. E o pouco de informação que se tinha era sempre, sabe, a criança autista que não interage, não olha nos olhos, a criança autista que não busca brincar, a criança autista, sabe, sempre é criança autista, de uma forma que o meu filho até se encaixava em alguns traços, mas outros eu dizia, não, ele não se encaixa nisso, então talvez ele não seja. Porém, com o passar do tempo, vendo surgindo mais informações, eu também fui buscando informações e vi que cada autista é diferente. Se você tiver 10 autistas na sua frente, eles obviamente vão ter coisas em comum ou não, em níveis parecidos ou não. E ninguém é igual a ninguém. Com autista não seria diferente. Então, é importante que se fale sim, mas que se deixe bem claro que ninguém é igual a ninguém. Um autista não é igual ao outro porque uma pessoa não é igual a outra. E eu acredito que a importância de se conscientizar sobre o autismo, ela perpassa tanto explicar o que é autismo, sabe? Como o autismo surgiu, o que tem se descoberto em termos de pesquisa, em termos de tratamento. Mas é muito importante falar de autismo sobre a perspectiva do autista. Então, às vezes eu acabo me limitando um pouco de falar porque eu não quero tomar o lugar de fala do meu filho, que no momento, na idade que ele tem, na fase que ele está da adolescência e pelas coisas que ele tem passado com relação à socialização, ele ainda não se sente pronto para falar.
E eu não quero tomar o lugar dele e tentar tomar o protagonismo dele nessa causa. Mas, enfim, eu casei cedo, tive filhos cedo. E ao meu redor eu não conhecia ninguém, não tinha ninguém próximo que conhecesse sobre autismo, que conhecesse aquela realidade. Então eu meio que fui desbravando o caminho ali sozinha, eu e minha mãe, porque minha mãe sempre me apoiou e sempre me ajudou, tanto a procurar tratamento, a levar em tratamento, a passar noite sem dormir junto com ele. Só que o que acontece? Com o passar dos anos, eu ficando mais velha, aconteceu uma surpresa que amigas minhas da época de escola, da infância, da época da adolescência, foram casando e foram tendo filhos e, surpresa, filhos autistas. E aí, como elas já sabiam que o Lucas era autista, elas vinham perguntar a mim, nossa, como é, como não é? E aí eu vi que o pouco de conhecimento que eu tinha na época, para aquela pessoa ali, era muito. Mesmo assim, eu ainda não me sentia muito segura para falar sobre, porque eu acreditava que para falar sobre autismo eu precisava ter uma graduação na área de saúde, eu precisava ter uma especialização, eu precisava ter um mestrado, eu precisava ter um doutorado. E eu ingressei no curso de psicologia não por causa disso, mas por uma questão minha, porque eu sempre sonhei em fazer esse curso. Mas eu fiquei muito surpresa ao constatar que dentro do curso de psicologia a gente não tinha matérias específicas sobre isso. A gente não tem matéria para autismo, a gente não tem matéria para Down, a gente não tem matéria para outros quadros. E quem realmente gosta, quem realmente se interessa, tem que se movimentar, tem que procurar artigos, procurar livros, tem que procurar cursos, tem que ir lá no professor dizer, olha, vamos ali fazer um projeto voltado para isso, tem que ali juntar outros amigos que se interessam no tema e vamos lá, vamos montar um projeto, vamos fazer uma pesquisa, vamos fazer alguma coisa voltada para o tema. Então, quem se interessa pelo tema tem que se movimentar nesse sentido, não é uma coisa que é trazida para o estudante. Então, eu comecei, né, a ler, estudar, fazer cursos e fui aprendendo muita coisa e fui entendendo muita coisa, sabe, o que acontecia com meu filho, que às vezes eu nem associava ao quadro de autismo, mas tem relação. E por incrível que pareça, agora eu finalizando o curso de psicologia, com alguns cursinhos na bagagem, alguns livrinhos lidos, alguns artiguinhos lidos, e ainda assim eu não me sentia preparada para falar sobre isso. Não me sentia, porque eu penso, nossa, agora eu ainda não estou pronta ainda, agora eu preciso de uma especialização para poder falar sobre autismo. E chegado um dado momento, eu acabei numa sala de espera da vida, alguns anos atrás, vendo uma mãe que estava muito frágil, digamos assim, por causa de um comportamento que o filho estava tendo, e dava para ver nos olhos daquela mãe que ela precisava muito de ajuda. E eu sabia como lidar com aquele comportamento, porque eu já passei por isso com meu filho, não igual, mas por uma situação parecida, e porque eu li sobre, porque eu vi cursos sobre, e eu pensei que talvez eu pudesse orientar aquela mãe de alguma forma, mas acabou que aquela mãe acabou indo embora, eu não vi, eu não falei com ela, não encontrei mais ela, mas assim, o olhar daquela mãe me marcou muito e eu nunca mais esqueci. E isso vem me inquietando todo esse tempo, porque o que eu acho que é pouco de conhecimento, talvez venha agregar muito para outras pessoas. Pessoas que talvez, ou por uma questão financeira,
ou por uma questão de tempo, ou por uma questão de falta de rede de apoio, não possam sair fazer uma graduação. Porque eu, no meu caso, a minha mãe, ela me dá esse apoio, ela me dá essa rede de apoio para eu poder estudar. E nem toda mãe atípica tem isso. Às vezes tem mães atípicas que é só ali ela e a criança e não se sabe do amanhã. E, infelizmente, essas mães precisam muito de ajuda, mas é difícil encontrar. Então, eu acredito que o que eu vinha falar aqui, se vier tocar, se vier abraçar algumas dessas pessoas, dessas famílias, para mim vai ser muito importante, eu vou ficar muito feliz. Então, como eu tinha falado antes, né, que a minha história com autismo começou no meu filho, mas talvez tivesse começado antes e eu não sabia. Acontece que passados os anos e depois de eu ter perdido contato com colegas de escola, algumas colegas de escola se casaram e tiveram filhos e os filhos foram diagnosticados com autismo. Eu também descobri anos depois que 2 dos meus amigos mais próximos que eu tinha perdido contato, eles foram diagnosticados com autismo após adultos. Depois de adultos, eles tinham recebido o diagnóstico. E eu fiquei muito encantada, posso dizer assim, porque eu já estava ali com meu filho, já começando a entrar na adolescência, e até então eu não tinha muito referencial de autistas adultos, adolescentes, jovens. Uma coisa que mudou muito porque esses autistas, nos últimos anos, eles vieram em peso para a internet e começaram a falar. E eu acho isso muito legal, muito incrível. Porque eu sempre me perguntei, quando tinha eventos, inclusive eventos acadêmicos sobre autismo, a gente nunca via autistas falando sobre si. A gente via profissionais, primeiramente, e com o passar do tempo, pais e mães foram estudando e conseguindo titulações, né, acadêmicas, e aí a gente começou a ver pais e mães falando sobre autismo, mas eu sempre me perguntava, nossa, não tem um autista aqui para falar sobre si? Então, isso mudou muito e eu vi um boom, acho que do isolamento social para cá, de autistas na internet falando, olha, eu sou autista e eu penso isso, isso e isso. As pessoas estão aí dizendo que nos representam, mas não nos representam. O que eu penso é isso, isso, isso e isso. Inclusive, alguns até discordando entre si, mas eu acho muito importante para enriquecer, sabe? O discurso, para enriquecer as informações, que cada pessoa traga a sua perspectiva. E eu acho muito incrível esse movimento. Recentemente, eu fui visitar uma família, minha família de parte de pai, em outra cidade que eu não tinha contato, eu acho que desde que eu era mais nova, sei lá, final da adolescência, início da idade adulta, e eu não tinha muita proximidade. E eu fui visitar essa família e com poucos minutos de conversa eu descobri coisas muito interessantes. Eu descobri que tem casos de autistas muito próximos a mim, sabe? Muito próximos, inclusive traços de autismo em outras pessoas da família, da minha família por parte de pai. E isso me leva a pensar coisas sobre mim também, que eu noto. E eu noto traços presentes em mim, eu noto traços presentes, por exemplo, no meu pai, eu noto traços presentes em outras pessoas da minha família paterna. Então, provavelmente o autismo ele sempre esteve ali, só que ninguém sabia. Então, quando alguém começa a notar comportamentos que podem ser sinais de autismo numa criança da sua família e fala, oh, nossa, eu acho que Pedrinho tem um comportamento de brincar empilhando carrinhos, tem um comportamento de brincar separando as coisas por cores. Ele vira o carrinho de cabeça para baixo e gira a roda, em vez de empurrar o carrinho com a mão.
O Pedrinho, ele fica fazendo sons repetitivos, ele sacode as mãos, ele não olha tanto nos olhos, ele não busca interagir com as outras crianças, ele não interage. Você tenta conversar com ele, você tenta chamar pelo nome do Pedrinho, Pedrinho não responde, Pedrinho não olha de volta para você. Pedrinho pega a sua mão e usa como objeto para alcançar o que ele quer, em vez de pedir. Quando uma pessoa fala isso para a família e alguém fala assim, nossa, esquece isso, o pai dele era do mesmo jeito quando era criança, o avô dele era do mesmo jeito, a mãe era do mesmo jeito, isso daí é herdado, isso daí é o gênio do pai, isso é o comportamento da mãe que ele herdou. É exatamente sobre isso, é exatamente sobre isso. Então, isso não está descartando um possível diagnóstico de autismo, muito pelo contrário, isso daí só embasa, porque, como eu falei, é genética em grande parte e em grande parte hereditário. E aí, quando você tem alguém na sua família que fecha diagnóstico para autismo e você consegue enxergar e você se abre para ver e você vai buscar informação e você começa a conviver com outros autistas, você começa a identificar muitos traços espalhados pela família em outras pessoas. E isso só mostra que provavelmente existam outros autistas na família sem diagnóstico. Ou não, porque é muito importante deixar claro que ter traços não é ter transtorno. A gente pode ter traços de várias coisas e não fechar um diagnóstico quando esses sintomas não são suficientes para fechar o diagnóstico, quando esses sintomas eles não têm uma intensidade, quando esses sintomas eles não afetam significativamente a vida da pessoa. Então, às vezes esse diagnóstico não é fechado, a pessoa apresenta traços, mas não fecha diagnóstico para o transtorno. Então, a gente tem que ter esse cuidado de observar os sinais, observar os sintomas, mas também não ficar pirando na ideia de, nossa, tem todo mundo que, por exemplo, que não interage tão bem socialmente é autista, todo mundo que sei lá, tem comportamentos mais restritivos é autista. Não é assim. Nem tudo é autismo e é possível que a pessoa tenha alguns traços. Por via das dúvidas, se a pessoa desconfia que existe essa possibilidade de haver um caso de autismo na família, o ideal é que se procure um especialista. No caso da criança, é legal que seja um neuropediatra, ou então você pode até procurar um neuropsicólogo, que ela vai fazer aquela avaliação, ela pode solicitar que você leve, né, no neuropediatra. Você pode também levar para uma equipe muito profissional, digamos que a criança está apresentando atraso de fala, fazer exames auditivos para tirar dúvidas, para encontrar o que pode ser, o que pode não ser. E é muito importante, sabe? O autismo ele não é diagnosticado com base em exames. Não existe nenhum exame que vai dizer assim, olha, o exame fulano de tal comprovou que seu filho é autista. Não. A avaliação do autismo ela é feita clinicamente a partir da observação do comportamento, da observação dos sinais, dos sintomas, colher a história familiar, colher a história do desenvolvimento daquela pessoa. E aí, com base nessa avaliação, é que é fechado o diagnóstico de autismo. E no caso de adolescentes, no caso de adultos, precisa procurar ou um psiquiatra ou então um neuropsicólogo também pode ajudar. Eu indico que, se você suspeita, não fica na dúvida, não fica, ai, mas eu acho que isso vai passar, eu acho que isso não vai dar nada, isso não vai afetar. Se você acha que realmente pode ter autismo, uma pessoa da sua família pode ter, o ideal é que você busque a avaliação de um profissional capacitado. Principalmente em casos de crianças, porque a criança ela tem uma janela de aprendizado muito boa no início da infância, então assim, quanto antes for procurado a avaliação, quanto antes for iniciadas as intervenções, se a criança ela está apresentando algum atraso no desenvolvimento, é importante que comece a intervenção mesmo sem diagnóstico fechado.
É importante que comece porque quanto antes se inicia as intervenções, melhor o prognóstico, melhores os resultados para aquela criança. E, além disso, é possível que essa criança ela tenha acesso a direitos, como, por exemplo, auxiliar de classe, que ela tenha direitos de fazer o tratamento pelo plano de saúde ou mesmo pelo SUS. Então, assim, é muito importante que, ao notar os primeiros sinais e sintomas, que seja procurado um profissional. E se você tem dúvidas se essa criança ela realmente está apresentando atrasos ou não, existe nas carteiras de vacina das crianças uma tabelinha sobre o desenvolvimento infantil mês a mês, que é importante consultar. Inclusive, eu comecei a desconfiar que o meu filho ele estava tendo um atraso de desenvolvimento com base na carteira, na caderneta de vacinação dele, em que eu olhava os níveis esperados para desenvolvimento e eu via que quanto mais o tempo passava, mês a mês, ele não estava acompanhando aquilo a ponto de se tornar algo, assim, notável. Por exemplo, ele tinha, sei lá, 8, 9 meses e ele estava ali no que era esperado para uma criança de 4 meses. Outra opção também é pesquisar na internet, sabe? Níveis de desenvolvimento infantil. E aí você olha esses dados, compara se o seu filho está acompanhando ou não, se a criança está acompanhando ou não. Na dúvida, o ideal é buscar um profissional. E é muito importante que se fale sobre isso, porque a partir da informação a gente começa a descobrir. Antigamente não se falava muito sobre autismo e hoje em dia se fala muito, mas ainda se fala pouco, ainda precisa falar mais. Recentemente, um estudo constatou que 1 a cada 36 crianças nos Estados Unidos de 8 anos recebe diagnóstico de autismo. Esse estudo é feito a cada 2 anos e no estudo anterior era 1 a cada 44. Então, notem que o número está crescendo. Daí você pode estar se perguntando, nossa, é um dado dos Estados Unidos, a gente está aqui no Brasil, não tem nada a ver com a gente, não tem nada a ver comigo. Os Estados Unidos, eles têm esse dado porque eles fazem um rastreio. Aqui no Brasil, até então, a gente não tinha. Na última pesquisa do IBGE, entrou, na lista de perguntas sobre autismo. Eu não cheguei a ser entrevistada, então eu não sei muito bem como funciona. Mas a gente está aguardando que se tenha esses dados. Até então a gente não tem. Então, esses dados dos Estados Unidos, eles são usados para a gente ter uma ideia de quantos autistas tem no mundo todo. A partir desse dado, as pessoas fazem aquela conta e elas acabam tirando uma média de quantos autistas devem ter no mundo todo. Então, assim, se eles fazem esse rastreio e eles notaram esse aumento, provavelmente acontece a mesma coisa aqui no Brasil com relação a números, mas a gente ainda não tem os dados. E tem algumas causas que a principal é informação. Muita informação circulando, pessoas que notam traços, vão lá, vão atrás, investigam, acham. Não só isso, mas uma coisa que eu tenho notado muito é a questão do diagnóstico em meninas e mulheres, que até então não se falava, até pouco tempo não se falava. E mais, se dizia que a cada 4 diagnósticos de meninos, um era de menina. Então, o autismo é um transtorno que afeta mais meninos do que meninas. E hoje se vê que não é essa a questão. A questão é que os critérios diagnósticos estabelecidos foram feitos com base em comportamentos tipicamente masculinos. E comportamentos que meninas autistas apresentavam, às vezes passavam desapercebido, porque, por exemplo, uma menina muito tímida, muito caladinha, que não interage, que fica ali só na dela, era visto com bons olhos. Olha só como ela é comportadinha, ela é obediente, é uma mocinha. E às vezes ali já era sinal de autismo e ninguém sabia. Não estou dizendo que toda pessoa, que toda criança tímida é autista, de forma alguma. Mas a gente tem que saber identificar e separar o que é timidez, o que é uma fobia social e o que é um traço de autismo, porque onde está o X da questão? Um dos principais traços, uma das principais características do autismo é o déficit de interação social.
Então, aquela pessoa ali não interage muitas vezes é porque ela não sabe como, ela não tem repertório de comportamento para fazer aquilo, para chegar no lugar, fazer amizade e estabelecer um vínculo. E meninas também dizem que a menina tem uma habilidade maior para mascarar sintomas. Eu arrisco dizer, com um pouquinho de medo de ser cancelada, que não é que meninas têm características de conseguir mascarar os sintomas. Eu acho que a gente é meio que ensinada a fazer isso. A gente sabe que a criação de um menino e de uma menina são totalmente diferentes. A forma que as meninas são educadas é bem mais rígida. Bem mais rígida. Então, eu acho que às vezes não é só uma habilidade que as mulheres têm de mascarar os sintomas. Às vezes foi a forma que aquela criança encontrou ali para sobreviver no meio em que vive. Eu acredito, de verdade, que o número de diagnósticos de autismo tende a aumentar. E isso não é uma coisa ruim, muito pelo contrário. Isso significa que o trabalho de conscientização está sendo bem feito, está alcançando muita gente, que muitos profissionais estão se tornando aptos a identificar e diagnosticar essas pessoas, e mais, isso significa que a gente, como sociedade, tem começado a reconhecer e acolher e integrar essas pessoas. Então, a gente tem que ver essas questões de diagnóstico como uma forma de se encontrar as melhores formas de lidar com as necessidades daquela pessoa, de encontrar o melhor tratamento, de suprir necessidades que ela tenha, e não como uma forma de limitar aquela pessoa, porque a pessoa não é o diagnóstico que ela tem. Além do diagnóstico, ela é um ser humano e ela tem uma série de particularidades que têm que ser olhadas e têm que ser respeitadas. Então, a gente não pode, nem familiar, nem profissional, ou seja, da saúde, seja da educação, nem nós como sociedade, nós não podemos nivelar o autista por baixo, dizer assim, nossa, ele tem um diagnóstico, então acho que ele é completamente disfuncional, então eu não vou dar a mínima chance dessa pessoa se desenvolver, vou dar tudo na mão dela, vou fazer tudo por ela, não vou deixar ela nem segurar um talher, vou fazer tudo por ela. Ou então na escola, a criança tá numa série X, sei lá, tá no 7º ano, e eu vou lá, vou adaptar o material a ela, eu pego uma atividade da alfabetização, que não se usa mais alfabetização, acabei de entregar a minha idade, do 1º ano, e entrego para a criança, sem o menor critério de avaliação das condições dessa criança, o que é que ela consegue, o que é que ela não consegue fazer. Isso não é adaptar material, isso é ser capacitista com relação às capacidades dessa criança. E isso tem que parar, porque diagnóstico não é para limitar ninguém. Então, eu acho que eu já estou falando um pouco demais. Já vai dar 2 horas da manhã. Meu celular ainda não foi embora porque eu coloquei no carregador, mas em compensação, minha bateria já se esgotou. Espero que tenha sido suficiente para não passar a data em branco, e eu prometo que eu vou tentar trazer episódios melhores para vocês. Porém, às vezes com convidados, às vezes não. E é isso. Então, no episódio de hoje a gente falou um pouco sobre o autismo, a gente falou um pouco sobre os dados mais atuais sobre o autismo, e a gente também falou um pouquinho sobre a importância da conscientização, a importância do diagnóstico, e que o diagnóstico tanto pode ser usado de forma positiva ou negativa, e a gente tem que desmistificar isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado do episódio, e eu tô ficando por aqui. Você acabou de ouvir um episódio do podcast Contra Controle, e eu tô muito feliz de ter você comigo até aqui. Me siga nas redes sociais, no Instagram @contracontrole, e no meu Instagram profissional @jrocha.psi.
Nos vemos no próximo episódio.